Ok, a gente começa aqui então, né, se familiarizando com as grandezas que vão aparecer, né, unidades de medida, enfim. Então, recorrente aqui para nós em máquinas elétricas vai ser a questão do eletromagnetismo, né? Então, vamos interpretar aqui a partir do que a gente conhece, que é o ímã, né? Um ímã, né? Ímã. Conceito que vocês viram em eletromagnetismo. Então, o ímã, né, ele é um dipolo, ele tem aí dois polos. Então, vamos representar um ímã assim da seguinte forma, né? Ele tem polo norte e polo sul, né? E a gente já sabe, polos iguais, né? Repulsão, polos diferentes, a gente tem atração, né? Enfim, no ímã nós temos as linhas de campo, né? Então essa linha sai do polo norte e chega no polo sul, por todo o ímã, assim, né? Isso aqui a gente consegue ver lá com a limalha, né? Coloca o ímã embaixo lá de uma folha, joga a limalha, você vai ver a formação ali das linhas de campo. Tá, então por todo o ímã, né, a gente tem as linhas de campo. Essas linhas, né, são orientadas, então elas saem do polo norte, fazem a volta, né, e chegam no polo sul, por todo ele. Aqui, polo sul, ó, sai do polo norte, chega no polo sul. Bom, então a partir daqui a gente pode deduzir duas grandezas, né? Então a primeira delas, essas linhas de campo, né, eu tenho uma grandeza para representar, né, a quantidade de linhas de campo. Essa grandeza a gente chama de fluxo magnético. Então, fluxo magnético. Então, essa grandeza fluxo magnético, né, ela é tipo lá a corrente elétrica. Se eu tenho um condutor e por onde passa aqui 2 amperes, né, quer dizer então que passa 2 elétrons desse condutor? Não, é referenciada, né? Então, da mesma forma é o fluxo magnético. Se eu digo que o fluxo é 10 milliweber, né, não é referente à quantidade em si de linhas de campo, mas é um valor referenciado, né? Eu estou falando aqui de intensidade, né? Então, a primeira grandeza que vai aparecer muito para a gente, ó, fluxo magnético. Fluxo magnético, a gente vai usar aqui a letra φ, a letrinha φ, para grandeza. E a unidade de medida, né, é esse WB aqui, que é Weber. Weber. Né? Então, uma grandeza. Outra grandeza que vai aparecer bastante, né? Eu tenho aqui as linhas de campo. Se eu aproximo aqui um metal, né, o que vai acontecer? O ímã possivelmente vai atrair, né? Então, essa região que está sob efeito aqui das linhas de campo, né? Então, toda a região, ó, sob efeito das linhas de campo, aí eu chamo de campo magnético, né? Então, a região é o campo magnético. Então, outra grandeza que nós temos, ó, campo magnético. Temos o fluxo e o campo. Fluxo trata aqui da quantidade de linhas de campo e o campo magnético trata aqui da região, né, sob efeito dessas linhas. A letra que a gente vai usar aqui, né, vai ser o B, para a grandeza, né? Unidade de medida vai ser o T aqui, que é o Tesla. Tesla. Né? Quando eu me refiro à grandeza, é a letra
que vai ali nas fórmulas, né? Para efetuar os cálculos. Agora, a resposta final é a unidade de medida, né? Então, por exemplo, se eu estou me referindo aí a massa, qual é a letra para grandeza, né? Massa é o M, não é isso? E a unidade de medida? Gramas, né? Por exemplo, então, massa, né, que é o M, igual 5 gramas. Então, aqui eu tenho grandeza e aqui unidade de medida, ok?